E aí, tudo certo? Como é que você tá? Estudando? Vou fazer uma perguntinha. O que é totalitarismo? Você sabe que tanto os socialistas como os fascistas ou os nazistas podem adotar medidas totalitárias ou podem constituir estados totalitários. Agora, totalitarismo e fascismo é a mesma coisa? Totalitarismo e nazismo é a mesma coisa? Ou nazismo e socialismo é a mesma coisa? Será o nazismo de esquerda? Claro que não. Claro que o nazismo não é de esquerda. Claro que nazismo não é a mesma coisa que fascismo. Claro que socialismo não é a mesma coisa que fascismo. Mas o que é, então, nazifascismo? O que é totalitarismo? O que é socialismo? Nessa aula, eu vou te trazer uma definição de totalitarismo. Vamos ler junto, vamos entender o que significa essa prática aqui. Dá uma olhada aqui do lado. Bom, totalitarismo é uma ideologia oficial. Bom, uma ideologia oficial por quê? Porque é alguma coisa que parte do Estado. Então, a gente precisa falar de alguma coisa que vem do Estado. Por isso que é oficial, vem de cima para baixo, vem do governo, é uma maneira de pensar do governo, tendente a cobrir todo o âmbito da existência humana. Olha que interessante, todo o âmbito da existência humana. Quando eu falo todo o âmbito da existência humana, eu estou querendo dizer a você o seguinte, tudo que você vai fazer tem que caber dentro do fascismo. Ah, como assim? Ora, por exemplo, você está na dúvida do que você vai fazer na sexta-feira à noite, né? O que você vai fazer na balada, para onde você vai. Se você for um jovem num estado totalitário, você não vai ter muita dúvida. Você vai na festinha organizada na sede do partido. Com que roupa eu vou? Com o uniforme do partido. Ah, poxa, que legal. Mas e qual que é o corte de cabelo que eu posso fazer? Qualquer um que o partido topar. Então, tudo tá lá. Ah, mas isso se eu for adolescente, tudo bem. Se você for um pai de família, você vai seguramente receber um livro que diz como ser um pai nazista, ou como ser um pai fascista, ou manual do pai socialista. Isso também é uma prática totalitária, quer dizer, o Estado está te dando uma maneira de educar oficialmente o seu filho, de educar formalmente o seu filho. Então você tem que cumprir aquilo que o Estado espera de você. Por isso que está aqui na definição, todo o âmbito da existência humana, como ser um engenheiro, como ser um médico, como ser um advogado, como ser um aluno, como ser um jovem. Né? Não é à toa, a gente sabe muito bem, né? Fala-se da juventude hitlerista. Né? Tudo bem? Da juventude salazarista, porque o Salazar tem um plano para os idosos, para os jovens, para os casados, para os solteiros e assim por diante. Então, todo o âmbito da existência humana vai estar coberto pela prática, pela ideologia oficial do Estado, a qual se supõe aderirem todos. Eu vou entender que estão todos concordando, porque se não estiverem todos concordando, se alguém tiver discordando, é melhor que se cale, é melhor que não se manifeste. Então, a qual se supõe aderirem todos, pelo menos passivamente. Olha só que palavra interessante, passivamente. Se você discordar, discorde em silêncio. Talvez você tenha assistido aquele filme A Menina que Roubava Livros, ou tenha lido aquele livro, e você sabe que quem testemunha uma violência, quem testemunha uma agressão de um nazista, fica com muito medo de reagir. Porque se você reagir, você pode ser perseguido de volta. Então é uma prática totalitária você, ao questionar o regime, ser processado e perseguido pelo regime. Isso é uma prática totalitária. Quer dizer, um Estado democrático de direito, você tem que ter o direito de discordar, de criticar o Estado. A gente acabou de ver nas Olimpíadas, né, um ditador que resolveu repatriar, ou seja, trazer de volta para o seu país um atleta que tinha criticado o país. Deu um rolo danado, a atleta teve que ficar no Japão, pedir asilo político. Por quê? Porque é uma prática autoritária
e que também pode ser vista como uma prática totalitária, você ser perseguido por você discordar publicamente, discordar ativamente da sua ideologia oficial, né? Da ideologia oficial do seu país. Tudo bem? Então, pelo menos passivamente. Um partido de massa único. Por que é um partido de massa único? Porque eu vou dizer o seguinte: não existe uma ideologia do rico, do pobre, existe uma ideologia do alemão, uma ideologia do soviético, do russo, uma ideologia do brasileiro, uma ideologia do italiano, uma ideologia do argentino, uma ideologia do americano. Quer dizer, você tem que abrir mão das suas características individuais. Eu tenho que tornar a massa o mais uniforme possível, eu preciso fazer com que todos sejam o mais parecido possível, eu tenho que anular as divergências entre as pessoas, eu tenho que fazer com que as pessoas sejam extremamente iguais ou acreditem que são absolutamente iguais, anulando as suas subjetividades. Isso daqui é muito perigoso para quem? Para a minoria. Porque a minoria vai passar a ser perseguida, a minoria vai passar a ser vista como um problema e não como uma comunidade, como uma parcela da população que precisa ser preservada e respeitada enquanto sujeito, enquanto ser humano. Então, ao dizer que eu tenho um partido de massa único, eu estou dizendo não tenho diferença na sociedade, todo mundo é igual, mas isso é problemático, porque isso anula a subjetividade. Então você está dizendo que todo mundo tem que ser diferente, todo mundo tem que ser igual em direitos, todo mundo tem que ser igual em oportunidade, todo mundo tem que ser igual em tratamento, mas eu não posso supor que todos sejam iguais do ponto de vista identitário. Eu tenho que respeitar as diferenças, as diferentes religiões, eu tenho que respeitar a diferente opinião, eu tenho que respeitar todo mundo. E quando eu faço um partido de massa único, eu lacro todo mundo dentro de uma mesma caixinha e falo, quem tentar sair dessa caixinha aqui, eu corto a cabeça. Entendeu? Tudo bem? Então, um partido de massa único, tipicamente conduzido por um só homem. Então, esse um só homem vai ser visto como um homem que se sacrifica, que faz tudo que ele pode fazer, tudo que ele tem que fazer, que dá o melhor de si pelo país, né? Então, quando eu pego lá o Hitler formalmente nunca se casa, o Mussolini formalmente nunca se casa. Eles tinham, né, cada um a sua namorada, cada um seria a sua esposa, né, se eles tivessem topado se casar. Tem até a história do Hitler ter se casado antes de se matar, né? Então, por que eu digo que eu não me casei, que eu não tive filhos e tal? Porque eu quero transmitir a ideia de que o meu compromisso com o povo é maior do que o meu compromisso comigo mesmo. Então é um homem só. E também porque faz parte da ideia transformar esse único homem em alguém que está carregando, que está trazendo uma verdade que ninguém mais conhece. Então a ideia de tornar essa pessoa um mito, a ideia de tornar essa pessoa alguém que sabe mais do que os outros, alguém que é inquestionável. Hitler, Mussolini, Stalin. Aqui no Brasil, o Vargas vai ter um pouco disso. Tudo bem? Então a gente coloca, olha o grande mito, nosso grande herói, nosso grande condutor, né? O grande Führer, né? O grande guia, né? O Duce, né? Aquele que conduz, no caso do Mussolini. Então é essa sacralização, é a construção dessa figura mítica, dessa figura heróica que vai trazer uma verdade que só ele traz. Então eu tenho um partido de massa único, que fala para todo mundo e é conduzido por um único só homem. Um sistema policial baseado no terror. Como que é um sistema policial baseado no terror? É uma polícia violenta. É a opressão policial. É o castigo físico. Então a polícia não está aí para proteger e para preservar, ela está aí para punir. Eu vou estabelecer a ordem, eu vou combater o crime, não com política pública que gera emprego, que gera renda, que gera educação. Eu vou trazer a ordem com um sistema policial baseado no terror. Então eu vou bater em todo mundo, até todo mundo concordar comigo. Entendeu? Essa é a ideia do sistema baseado
no terror, né? Então, no medo que as pessoas têm do Estado. Depois, o monopólio quase completo dos meios de comunicação de massa. Então, um Estado totalitário, ele gosta de controlar o cinema. Um Estado totalitário, ele gosta de controlar a televisão. Então, eu vou fazer a televisão, eu vou controlar a mídia, eu vou fechar os jornais contrários a mim, eu vou dizer que a imprensa mente, eu vou usar, né, os veículos oficiais para transmitir a minha ideia, porque isso daqui significa que eu estou formando uma única maneira de pensar na minha população. E isso é absolutamente assustador, porque aquele que já não concorda mais com isso passa a ser perseguido, passa a ser visto como mentiroso. Se você estiver num país capitalista, né, ou mais perto do capitalismo, você vai ser visto como comunista. Se você estiver mais num país mais perto do socialismo, você vai ser visto como um capitalista infiltrado, um yankee, né, como gostam de dizer. O monopólio quase completo do aparelho bélico, quer dizer, a gente vai procurar, enquanto Estado, investir muito em armamento e deter, né, o controle sobre o armamento, o controle centralizado da economia, né? Isso daqui também é uma característica, quer dizer, eu vou controlar a economia, eu vou dizer, não, olha, a economia tem que ser controlada pelo Estado. Aí, nazismo e socialismo, fascismo e socialismo se aproximam. Por que se aproximam? Porque eu vou encontrar um controle por parte do Estado sobre a economia. Mas, é importante dizer, no socialismo, os meios de produção pertencem ao Estado. No fascismo e no nazismo, os meios de produção pertencem à iniciativa privada. Então, os dois não têm nada a ver, a não ser o controle da economia por parte do Estado, né? O Hitler tinha um ódio profundo dos comunistas. O Hitler vai mandar matar o máximo de comunistas possível. São os triângulos vermelhos, né, que iam para os campos de concentração e depois para os campos de extermínio. Tá? O alvo, quer dizer, qual que é o objetivo? Conseguir o controle total de toda a organização social. Então eu quero fazer todo mundo pensar como eu, trabalhar para mim, enxergar o mundo como eu enxergo. Por isso a educação tem um papel muito importante. Eu vou olhar para a educação e vou fazer o máximo que eu posso para controlar a educação, para dizer no que as pessoas têm que acreditar, no que as pessoas têm que fazer, porque é só dessa maneira que eu vou conseguir controlar o povo. Eu vou bater em todo mundo, eu vou dar um manual para todo mundo, eu vou fazer com que todo mundo cultue, que todo mundo ame o líder, que todo mundo veja o líder, mas sem o controle da educação nada disso é possível. Tudo bem? Por isso que eu falo que o objetivo é conseguir o controle de toda a organização social a serviço de um movimento ideologicamente caracterizado. Eu quero trazer um movimento ideologicamente caracterizado. Quer dizer, é muito claro o que eu quero. Um Estado totalitário não é totalitário à toa. Ele tem um determinado objetivo e ele vai perseguir esse objetivo das maneiras mais absurdas que você puder imaginar. Belezinha? Se você reconheceu algum Estado totalitário, escreve aqui embaixo, tá bom? Abração, até mais.